relatórios de especialistas para requerentes de asilo da Geórgia, problemas com violações dos direitos humanos e repressões políticas na Geórgia. Olá, caros colegas! Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de requerentes de asilo da Geórgia. Meu nome é Maxim Kritonov e eu me especializo na elaboração de relatórios de especialistas para requerentes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como eu abordo a análise da situação na Geórgia, destacando os principais problemas de violações dos direitos humanos e vou explicar por que o relatório de especialistas desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialistas? Como você provavelmente sabe, um relatório de especialistas é um documento analítico independente destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o requerente realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar lá com segurança. Esse relatório apoia a história pessoal do requerente com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialistas confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do requerente, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o requerente pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, eu elaborei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram requerentes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia do EUA, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como vencedor do Expert Witness Awards na categoria Melhor Especialista em Questões de Imigração e Asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia em até 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre as violações dos direitos humanos na Geórgia, nos últimos anos, os problemas relacionados aos direitos humanos na Geórgia se agravaram, com instabilidade política, pressão sobre a oposição, fabricação de processos criminais e tentativas de limitar a atividade política, a liberdade de expressão, ameaças e perseguições a jornalistas, pressão sobre a mídia independente e ativistas, corrupção, o sistema judiciário e as instituições governamentais estão sob a influência da elite política, discriminação contra LGBT. Os representantes da comunidade LGBT enfrentam violência, ameaças e falta de proteção por parte das autoridades policiais, violência doméstica. As vítimas de violência enfrentam apoio insuficiente e oportunidades limitadas para proteção, restrição das liberdades civis, pressão sobre os manifestantes e ativistas, incluindo ameaças de prisão, conflitos interétnicos, problemas com os direitos das minorias étnicas, especialmente em regiões onde a tensão persiste, problemas de liberdade religiosa, restrições para representantes de minorias religiosas e perseguições motivadas pela fé. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e considerações. Como eu trabalho nos relatórios sobre a Geórgia, normalmente eu preparo um relatório de especialista com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia do Reino Unido, EUA e UI. Um conjunto típico de questões que eles me apresentam inclui a descrição do clima político atual na Geórgia, incluindo repressões contra a oposição, como as autoridades tratam ativistas civis e a mídia independente, quais são as ameaças enfrentadas pelos representantes da comunidade LGBT, qual é a situação do acesso à justiça em um contexto de corrupção e as possibilidades de realocação interna, quão realista ou seguro isso é para os requerentes, quais riscos aguardam os representantes de minorias étnicas e religiosas, quais ameaças perseguem os participantes de protestos e ativistas da oposição, e também uma grande variedade de questões sobre violência doméstica. Como eu crio um relatório de especialista? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa.
Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é investigar a situação no país de origem. Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para reunir informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo as justificativas. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas nas orientações práticas do Tribunal Supremo sobre evidências de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de como o caso vai terminar, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou disposto a comparecer ao tribunal e prestar depoimento sobre a situação no país de origem do requerente. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisam de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@humanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os requerentes cujos casos são apoiados por assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com requerentes da Geórgia, mas também com países da ex-União Soviética, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Rússia. Um laudo pericial é uma ferramenta fundamental que pode influenciar o bom resultado de um caso. Ajuda não só a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a credibilidade do requerente aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Fico feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve.